Num acampamento militar no meio da cadeia de montanhas de Compton, os soldados estavam enfrentando um baita perrengue por causa da chuva forte que não dava trégua. As operações de reconhecimento estavam todas travadas. Mesmo assim, começaram a rolar uns relatos estranhos. Luzes estavam sendo vistas vindo lá do Nordeste. Sem ter como ver direito o que era, o pessoal acabou assumindo que eram os homens do McCarthy. Quem estava no comando ali era o Adrian von Calista, o Conde de Calista. Assim que recebeu o relatório, ele se levantou para verificar pessoalmente o que estava acontecendo. Enquanto isso, os soldados já estavam começando a reclamar da vida dura que estavam levando. Tudo isso num território que nem era deles, só por causa de um tal dragão raro. E além disso, estavam aguentando esse sufoco porque o conde queria ganhar moral com as cidades e os duques. Tinha até boato rolando de que o conde era um inútil, mas pelo menos o pessoal se sentia meio aliviado de ver que ele ainda mandava bem no campo de batalha. O problema é que isso não podia estar mais longe da verdade. Na real, quem estava debaixo do capacete de batalha não era o Adrian, era o Hans, o protagonista dessa história. Ele servia ao conde desde moleque. No começo, ajudava com lição de casa, mas não demorou para começarem a ensinar luta com espada e outras coisas do tipo. Depois que o pai do Adrian morreu, Hans foi jogado na função de cuidar da administração do condado e um monte de outras tarefas. Com o tempo, acabou virando o sósia do conde, já que o verdadeiro Adrian estava ocupado demais bebendo e se divertindo com mulheres. E agora, em vez do conde de verdade, era o Hans que estava lá no campo de batalha. Hans já tinha aceitado tudo que vinha com esse trabalho, mas nunca pensou que ia acabar indo para a guerra. Ele e os soldados chegaram até o ponto onde os batedores tinham visto as tais luzes. A visibilidade estava péssima, e um dos soldados sugeriu que voltassem para o acampamento. Só que o Hans estava ali, meio perdido nos próprios pensamentos, refletindo sobre a vida dos plebeus, e se existia mesmo alguma vida depois da morte. Foi aí que tudo desandou. Quando estavam quase indo embora, um dos soldados foi derrubado de repente. Na hora, caiu a ficha. Era uma emboscada. No meio do caos, Hans levou uma lançada pelas costas. Desabou no chão, já pensando que talvez aquele fosse seu fim. Custava acreditar que ia morrer assim, sendo só um substituto de outra pessoa. Enquanto a consciência ia sumindo, ele só conseguia pensar se existiria uma segunda chance, um lugar onde pudesse viver como ele mesmo. E com esse pensamento, os olhos dele se fecharam. Do nada, Hans abre os olhos. Na frente dele tá a Madeleine, uma das criadas, ajoelhada e chorando. Ele estranha tudo na hora. A presença da garota, o fato de ela ser tão nova, e principalmente o jeito como ela estava falando com ele, chamando-o de meu lorde, implorando. Ele olha em volta, vê que tá segurando um chicote na mão, e percebe que tá num quarto todo luxuoso, bonito demais. Quando olha no espelho, leva um choque. O reflexo que vê é o do Conde Calista. Na hora, solta o chicote e leva a mão ao rosto, tentando entender o que tá acontecendo. Se aproxima da Madeleine com um olhar cheio de pena, mas a menina levanta os braços rápido, como se esperasse levar uma surra. Hans recua, ainda sem entender nada, e pergunta pra ela que ano era aquele. Ela responde, ano 853. Hans fica em choque. Percebe que de alguma forma, ele entrou no corpo do Conde Calista, o antigo mestre dele, e que tudo tinha voltado no tempo em exatos 15 anos. Sem saber se aquilo era real ou um sonho maluco, ele deita na cama, tentando entender o que estava acontecendo. O quarto era cheio de coisas brilhantes, tudo muito caro e luxuoso. O corpo do conde era frágil, claramente de alguém que nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho pesado. Para tentar pensar melhor, Hans manda Madeleine sair do quarto. Quando ela vira de costas para ir embora, dá para ver as marcas de chicotadas na parte de trás das pernas. Ficava claro que ela já tinha apanhado várias vezes nas mãos do Adrian. Deitado ali, Hans só conseguia pensar numa coisa. Adrian era o pior tipo de nobre que podia existir. Tratava os empregados como se fossem brinquedos, punia eles por qualquer bobagem. E à medida que foi ficando mais velho, só piorou. Durante todo esse tempo, era o Hans que consertava tudo que ele destruía. De repente, Hans lembra de uma coisa e sai correndo do quarto. Abre uma das portas da casa, mas dá de cara com algo que não esperava. Era o quarto onde ele costumava viver, mas agora estava sendo usado como depósito. Ele não acredita no que vê, mas tem certeza que aquele era o lugar onde morou por mais de 20 anos da vida. Enquanto tenta entender o que tá rolando, escuta alguém chamando por ele. Era o Claude, um dos criados, perguntando o que o Lorde do Castelo estava fazendo nos aposentos dos empregados. Claude não era estranho pro Hans. Na verdade, cresceu com ele e com a Madeleine. Eram seus companheiros de infância, exatamente como ele lembrava. Então Hans vira pra ele e pergunta, onde é que tá o servo Hans? Mas quando Hans perguntou sobre o tal servo Hans, Claude ficou completamente perdido. Nunca tinha ouvido falar de ninguém com esse nome.
Hans até tentou explicar quem ele era, mas Claude só ficava com cara de quem não estava entendendo nada. Foi aí que a ficha caiu de verdade. Ao reencarnar no corpo do Adrian, Hans simplesmente deixou de existir naquele mundo. Era como se ele nunca tivesse nascido ali. Não demorou pra fofoca começar a correr entre os empregados do castelo. Estavam todos achando esquisito o novo comportamento do Lorde. Alguns disseram até que tinham visto ele acordar cedinho, algo totalmente fora do normal, já que o Adrian só costumava sair da cama à tarde. Duas criadas estavam conversando sobre isso quando Hans apareceu do nada atrás delas, fazendo as duas tomarem um susto. Ele pediu desculpa por ter assustado e pediu que chamassem a ama pra ele. Já fazia uma semana que o Hans tinha entrado no corpo do Adrian. Ele estava começando a aceitar que agora era o Adrian e que teria que viver essa vida também. Pouco tempo depois, a ama apareceu, toda preocupada com o jeito que o Hans estava dormindo. Ele respondeu que mal dormia e que mesmo quando abria os olhos, parecia que abria de novo, como se não tivesse realmente acordado. A mulher então perguntou se ele queria que ela preparasse o café da manhã, mas Hans disse que não. Falou que antes disso, precisava visitar a mãe dele. A ama ficou surpresa na hora, mas disse que era uma boa ideia. Então Hans foi até os aposentos da mãe e quando chegou na porta, deu de cara com a irmã, Regina, e com a própria mãe, Owen. As duas ficaram chocadas de ver ele por lá tão cedo. Regina, meio sem jeito, perguntou o que ele estava fazendo ali naquele horário. Owen puxou a orelha da filha por ter falado aquilo, mas também não dava pra culpar muito a menina, já que o Adrian nunca se importou com a família. Owen logo mandou ele entrar e disse que estava feliz de ver ele ali. Fazia 3 anos que ela estava de cama, sem conseguir se recuperar da morte do antigo conde. Agora só restavam 3 membros da casa Calista: Adrian, Owen e Regina. Mesmo estando numa parte afastada do Império de Rosenbaum, a família já foi bem rica. Mas depois que o conde morreu, tudo desandou. A grana sumiu e eles chegaram ao ponto de ter que alugar soldados para conseguir colocar comida na mesa. No futuro de onde o Hans veio, Owen acabou morrendo e Regina herdou uma casa cheia de dívidas. Pensando nisso, Hans segurou a mão da mãe e prometeu que ia visitar ela com mais frequência. Mas Owen disse para ele não se preocupar tanto com isso, porque já sabia que cuidar da propriedade dava trabalho demais. Depois que saiu do quarto da mãe, Hans decidiu que ia fazer de tudo para cuidar bem da propriedade e tentar salvar o que ainda dava para salvar. Foi aí que o mordomo, Alman, apareceu avisando que o Sr. Flynn queria falar com ele. Na mesma hora, Hans lembrou que nessa época, quem ainda trabalhava para o conde era o Alman, um mordomo leal que fazia de tudo pelos criados. Ele até colocava o próprio corpo na frente para proteger os outros das maldades do Adrian. Mesmo com toda a dificuldade, Alman sempre foi fiel. Mas Hans também sabia que não ia durar muito. Logo, Alman ia se demitir. E quem ia entrar no lugar dele era o tal do Sage, o pior mordomo que já existiu. O cara era incompetente demais e ainda ajudou a acabar com as finanças da família. Sabendo disso, Hans já começou a bolar um jeito de impedir que o Alman fosse embora. Enquanto isso, ele foi se encontrar com Flynn, que era o administrador do território dos Calista. Flynn era um cara escroto que tratava os criados como lixo, batia neles como se fossem escravos. Hans queria ouvir o que ele tinha a dizer, e como já esperava, Flynn veio com a ideia de trocar o mordomo. Disse que tinha achado um bom substituto para o Alman, e que eles deviam se livrar dele o quanto antes. Hans ficou chocado ao ver o jeito como Flynn falava daquilo, todo tranquilo. Do mesmo jeitinho que ele lembrava, Flynn recomendou um cara chamado Sage, dizendo que o cara era competente e ainda era tipo um irmão para ele. Antes que Flynn pudesse continuar, Hans mandou ele parar de falar. Botou a mão na cabeça, puto e frustrado. Perguntou se tinha ouvido direito mesmo. Se Flynn, como sempre, Flynn garantiu que já tinha separado os registros certinho. Hans ficou quieto, encarando as 10 moedas de ouro que estavam ali na palma da mão. Para comparação, uma família pobre vivia com 10 moedas de prata por mês. Ou seja, aquelas 10 de ouro ali valiam 20 meses de sobrevivência para um camponês comum. Uma moeda de ouro valia 20 de prata. Como administrador do território de Calista, Flynn só recebia uma renda pequena e não tinha nenhuma outra fonte de grana. Então, para Hans foi mole perceber que aquelas moedas de ouro que ele recebeu só podiam ter vindo do bolso do povo, dinheiro roubado sem dúvida. E o pior de tudo era saber que o Adrian de antes aceitava esse tipo de propina como se fosse normal. Em troca, o território era manipulado por gente como Flynn. Foi aí que Hans entendeu de verdade o que tinha acontecido no passado. Flynn não tinha se demitido, ele foi chutado para fora. Todo mundo sabia que o cara tinha sido acusado injustamente, mas ninguém teve coragem de falar nada. E Hans, na época, era jovem demais para entender a verdade. Agora, com tudo escancarado, a decepção era enorme. Em voz baixa, Hans chamou Oswald, o guarda pessoal noturno. Num movimento inesperado, Hans ordenou que Oswald prendesse Flynn ali mesmo.
Disse que Flynn fez propostas corruptas e ainda acusou falsamente um servo. Por isso, queria ele trancado nas masmorras. Oswald não perdeu tempo e cumpriu a ordem na hora. Flynn ficou em choque, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo, com a boca escancarada. Ele ainda tentou apelar, chamando Hans, querendo conversar, mas o garoto nem deu bola enquanto Oswald arrastava Flynn. Hans deixou as 10 moedas de ouro em cima da mesa, pensando em tudo. Não fazia ideia do motivo de ter reencarnado no corpo de Adrian, mas sabia de uma coisa. O antigo dono desse corpo só tinha feito mal para as pessoas, e ele, Hans, não era o Adrian. Não ia deixar a história se repetir. No salão da mansão, Oswald continuava puxando Flynn pelos braços em direção à masmorra. Chamava ele de lixo e mandava andar direito. Nem sabia exatamente o que o cara tinha feito, mas sinceramente nem se importava. Flynn estava perplexo, sem entender nada, achando que tudo aquilo era um pesadelo. Como assim ele, o todo-poderoso administrador, estava sendo jogado na prisão, num castelo que parecia estar caindo aos pedaços e sob o comando de um líder imprestável? Oswald era o único cavaleiro que ainda restava. Flynn sempre achou que o Adrian era um idiota fácil de manipular. Agora, com ele preso, pensava se o moleque estava finalmente tentando bancar o orgulhoso. Mas mal sabia ele que quem estava ali não era mais o mesmo Adrian. Mesmo assim, Flynn achava que Hans ia se ferrar. Afinal, o mundo era cruel e não passava a mão na cabeça de ninguém. Quando chegou na cela, Oswald empurrou Flynn lá dentro com raiva, sem se importar com o cargo que ele tinha. Flynn, indignado, até perguntou se não estava sendo tratado com muita brutalidade. Mas Oswald mandou ele calar a boca e esperar até o Lorde decidir o destino dele. Pra quem não sabe, Oswald era filho de um cavaleiro que serviu o antigo conde, e quando todos os outros foram embora, só ele ficou. Por lealdade mesmo. Lá dentro da cela, Flynn achava que ainda podia virar o jogo. Pensava em manipular o Lorde como sempre fez, e até já bolava um plano para fazer ele mandar Oswald embora. Para ele, era um absurdo um simples cavaleiro andar se achando na frente dele. Flynn lembrava que o Adrian era só um garoto preguiçoso de 15 anos, sem noção nenhuma. Ele sempre fazia o Adrian aumentar os impostos com facilidade. Tava convencido de que o moleque só tava de mau humor, e que um pouco de bajulação ia resolver tudo. Começou até a ensaiar como ia conversar com a Lord, rindo, ajoelhando se precisasse, qualquer coisa para sair dali. Mas bem no meio dessa palhaçada toda, Hans apareceu. E só pelo jeito que estava parado ali, Flynn ficou na dúvida se aquele era mesmo o moleque que ele sempre controlava. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? Na hora, caiu de joelhos, pedindo misericórdia. Mas Hans, com um tom frio, disse que não precisava pedir perdão. A partir daquele momento, todos os crimes no território seriam julgados em tribunal. Só de ouvir a palavra julgamento, Flynn gelou de medo. Hans virou de costas e saiu andando, enquanto Flynn, desesperado, tentava manipular ele de novo, dizendo que sempre foi fiel, e coisas do tipo. Mas Hans não respondeu nada, ignorou como se nem tivesse escutado. Flynn tinha começado como um camponês qualquer, mas conseguiu subir na vida e virou administrador de Calista. Era considerado importante, mas agora estava sentado num tribunal, de frente para um juiz. As acusações? Suborno, desvio de verba e quebra de confiança. Por conta disso, ia ter os bens confiscados e podia até ser preso. O julgamento de Flynn foi um choque enorme para os moradores do território e serviu de aviso para todos os outros administradores relapsos que ainda estavam por lá. Até os criados da mansão estavam surpresos. Já fazia tanto tempo que não rolava um julgamento de verdade naquela terra que ninguém sabia nem como reagir. Hans reuniu os empregados e dava para ver na cara de alguns que estavam apavorados, achando que iam levar bronca ou castigo. Alman avisou Hans que todos os criados já estavam reunidos. Com um tom meio triste, Hans olhou para eles e perguntou como ele tinha se saído até agora como Lorde. Para ele, ninguém melhor que os próprios empregados para saber disso. A pergunta deixou todo mundo chocado, sem entender o que o Lorde queria com aquilo. O máximo que eles esperavam era sair dali sem levar uma surra. O silêncio ficou no ar por um tempinho, e como ninguém respondeu nada, Hans abriu a boca para falar. O que veio a seguir deixou todo mundo de queixo caído. Ele abaixou a cabeça e pediu perdão. Disse que sabia que tinha machucado muita gente por motivos idiotas e que se arrependia. Os criados começaram a cochichar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Hans continuou dizendo que um pedido de desculpas não apagava tudo que já fez, mas que queria pelo menos tentar consertar. Admitiu que vinha sendo um líder totalmente perdido, mas garantiu que daquele dia em diante ia transformar Calista num lugar melhor para se viver. E para começar isso, ele precisava cuidar primeiro das pessoas que moravam com ele no castelo. Ele avisou que queria consertar tudo o que estava errado,
mas que no começo ia ser meio caótico. Mesmo assim, pediu para que os empregados confiassem e seguissem ele. Quando terminou de falar, ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Depois dessa reunião maluca, Claude e Madeleine começaram a comentar sobre o que estava rolando. Madeleine lembrou que o Lorde tinha batido nela há poucos dias e agora estava agindo como outra pessoa. Ela se perguntava se era mesmo possível alguém mudar tanto em tão pouco tempo. Enquanto isso, no quarto, Hans agradeceu Alman por tudo que ele vinha fazendo e disse que se quisesse, podia ir embora. Mas Alman recusou, abaixou a cabeça e agradeceu de volta. Hans ficou surpreso com aquilo. Foi aí que Alman contou que sabia que o Lorde tinha ficado do lado dele quando Flynn tentou acusá-lo injustamente. Hans pediu para ele levantar a cabeça, dizendo que eles estavam juntos há muito tempo e que só fez o que era certo. Depois segurou a mão de Alman e falou para ele sempre avisar, caso alguém tente fazer algo parecido de novo. O mordomo ficou tão tocado que não conseguiu mais negar. O Lorde realmente tinha mudado. Depois de mais de 10 anos servindo a ele, Alman sabia que mesmo o rosto sendo o mesmo, aquele ali já não era mais o mesmo homem. E com essa nova postura, Alman prometeu lealdade total a Hans e disse que ia seguir ele onde fosse. Mais tarde, Hans estava sozinho, encostado na janela do quarto, pensando em tudo que tinha acontecido. Percebeu que não só tinha ganhado uma segunda chance, mas também tinha herdado o título de Conde Calista. Agora ele era o dono de todo o território e, além disso, tinha na cabeça o conhecimento de 15 anos no futuro. Felizmente, ele entendia como administrar as coisas, já que no passado era ele quem cuidava de tudo por trás. E com esse conhecimento, estava decidido a usar isso a seu favor. O primeiro passo para fazer o que era certo seria proteger as pessoas que importavam para ele, a família que restou e os empregados do castelo. Hans também queria que todo mundo no território tivesse a chance de viver uma vida do jeito que quisessem, sem ficar preso às limitações de status. Mas ele sabia que nada disso ia acontecer se não melhorasse primeiro o próprio território. Começou a pensar se havia algo no futuro que pudesse ajudá-lo nisso. Foi aí que lembrou dos rumores sobre a Caverna do Dragão. Os olhos dele até brilharam com a ideia. Era a resposta que ele estava procurando. A tal caverna era exatamente o que ele precisava achar. Sem perder tempo, Hans começou a agir. Organizou os criados para ajudar na busca pela Caverna do Dragão. Passaram dias procurando, sem encontrar nada. Oswald até pediu para ele descansar um pouco, já que estava com uma cara de exausto. Mas Hans não quis saber de pausa. Só pegou um cantil de água com Oswald e tomou tudo de uma vez. Pediu desculpa por estar fazendo todo mundo trabalhar tanto. Já fazia vários dias que ele estava acompanhando os criados nas rondas pelo território, e ele não tinha a menor intenção de parar. Para os empregados, parecia só mais uma inspeção normal. Mas a real era que Hans estava em busca da Caverna do Dragão. Os dragões eram considerados as criaturas mais poderosas e inteligentes que já existiram, quase como seres divinos, mas já tinham sido extintos há muito tempo. Mesmo assim, quando uma caverna deles é descoberta, todo mundo fica em alerta, porque normalmente ela vem cheia de tesouros. E Hans sabia com certeza que uma caverna dessas estava escondida nas montanhas. Enquanto isso, no Império de Rosenbaum, o imperador atual era só um jovem fantoche nas mãos de duas famílias poderosas, os Townsend e os McCarthy. Essas duas famílias, Townsend e McCarthy, são as que seguram a frágil estabilidade do Império. E bem entre os territórios delas, nas montanhas de Compton, foi onde a tal Caverna do Dragão apareceu. Isso causou uma baita confusão entre elas, porque ninguém queria abrir mão da posse da caverna. E no meio disso tudo, a terra dos Calista, que fica justamente na divisa, acabou sendo empurrada para apoiar o lado dos Townsend, mandando até tropas para ajudar. Agora que Hans voltou no tempo, ele tem 15 anos de vantagem para encontrar essa caverna antes que o caos comece. Sem perder tempo, ele se manda sozinho pro meio da floresta, correndo para tentar achar a entrada antes de todo mundo. Dizem que dragões acumulam montanhas de ouro e joias, e que só o tesouro de um deles já dá para comprar um pequeno reino. Com isso na cabeça, Hans sabia que encontrar essa caverna podia mudar o rumo de tudo. O problema é que ninguém sabe exatamente onde ela fica. Só rolam rumores de que um herbalista, perdido numa floresta de carvalhos, achou a entrada por sorte. E como ela é fácil de reconhecer, Hans tem certeza que vai saber quando estiver na frente dela. Ele continua procurando, mas depois de algumas horas já está esgotado. Nada de caverna, nem sinal. Começa até a duvidar se essa história do herbalista era real mesmo. Como o sol já estava se pondo, Hans decide que vai voltar. O corpo do Adrian era muito mais fraco do que ele lembrava, e isso ficou bem claro com o cansaço que estava sentindo. Já estava decidido a começar a treinar e fortalecer esse corpo assim que chegasse em casa. Enquanto isso, os empregados já estavam gritando por ele. Hans se sentia mal por estar preocupando todo mundo.
Pensou até em pedir ajuda para buscar a caverna, mas sabia que não podia. Precisava manter isso em segredo. Afinal, a descoberta da caverna de um dragão podia muito bem causar uma guerra civil, e ele não podia deixar isso acontecer. Foi aí que, perdido nos pensamentos, Hans escorregou e caiu de um penhasco. A queda foi feia. Ele bateu com força no chão e ficou preso num ponto entre o alto do penhasco e o fundo. As costelas estavam quebradas, e ele só conseguia pensar em como ia voltar para cima. Mesmo todo ferrado, conseguiu se levantar. E nesse momento, notou uma abertura na montanha. Quando olhou com mais atenção, reconheceu logo. Ele tinha encontrado a caverna do dragão. A entrada estava bem no meio de um penhasco, um lugar completamente absurdo de se acessar. Na cabeça de Hans, só um guardião conseguiria usar aquele caminho. Esses guardiões são criaturas que protegem dragões, e foi justamente o terreno acidentado das montanhas que manteve essa caverna escondida por tanto tempo. Mesmo com a emoção da descoberta, Hans estava preocupado com uma coisa: como ia sair dali? Sabia que Oswald jamais conseguiria encontrá-lo naquele lugar. Começou a achar que podia morrer ali mesmo, mas ainda assim, entrou na caverna. No centro, encontrou um salão majestoso com um círculo mágico dourado no meio. Assim que pisou no círculo, todas as feridas dele sumiram. Na hora, Hans ficou em choque. A caverna era para estar vazia, mas aquele lugar tinha magia de cura. Pensou se o próprio espaço era encantado. E só essa descoberta já valia muito mais que qualquer pilha de ouro. Mas antes que começasse a sonhar demais, deu um tapa em si mesmo e voltou ao foco. Hans decidiu que ia explorar cada canto da caverna e entender o que ela tinha de verdade. Aquilo ali podia se tornar o maior trunfo de alguém que voltou no tempo com a mente de outra vida. Logo, ele achou 4 portas que pareciam levar a áreas diferentes, todas ligadas ao centro da caverna. Tudo ali lembrava um formigueiro gigante, e ele ficou impressionado com o espaço. Explorando mais, acabou encontrando o que parecia uma biblioteca. Como os dragões às vezes assumem forma humana, Hans imaginou que aquele ali gostava de ler e aproveitar os prazeres humanos. Até agora, a caverna parecia mais uma casa. Tinha quarto, escritório, sala de vestir. Nada daquelas montanhas de ouro que diziam por aí. Mas ainda assim, Hans via muito valor ali. O mais incrível até o momento era mesmo o salão central com a magia de cura, que ele resolveu chamar de Salão da Cura. E essa descoberta era ainda mais valiosa, porque magia de cura já era praticamente coisa extinta. Depois de vasculhar quase tudo, só faltava uma última sala. Hans entrou e travou de medo. Bem na frente dele, deitado no chão, estava um dragão dourado gigante. Na hora, Hans congelou. Não queria acreditar no que estava vendo. Pelos livros e lendas, os dragões tinham sumido há mais de 100 anos. Então, ele concluiu que aquilo que estava olhando só podia ser um cadáver. Mas ao mesmo tempo que achava que estava olhando para um cadáver, Hans se perguntava se um corpo morto ainda teria aquele brilho todo, limpo daquele jeito. Foi aí que ele encostou no dragão. E de repente, a sala inteira se iluminou com uma luz dourada que vinha direto do corpo da criatura. A luz era tão forte que Hans teve que dar uns passos para trás, tentando proteger os olhos. A luz começou a se mover, e para surpresa dele, foi entrando no próprio corpo. Ao mesmo tempo, uma voz surgiu dentro da cabeça dele. Antes que pudesse entender o que estava rolando, Hans se viu diante de um homem usando uma túnica real. Sentiu um arrepio na espinha. Com medo, perguntou quem era aquele sujeito. A aura ao redor do homem era estranha e poderosa, e Hans percebeu que aquele ser não era humano. O homem então se apresentou como Seyfried. Disse que era o último líder do clã dourado, e além disso, o último dragão do continente. Hans ficou em choque. Não dava para acreditar que estava na frente de um verdadeiro dragão. Ele perguntou se Seyfried era o mestre daquela caverna, mas o dragão preferiu explicar direito. Contou que o corpo que Hans viu era só uma carcaça, sem vida. A voz que estava ouvindo agora era a última magia deixada por ele. Hans ainda estava confuso. Então Seyfried continuou. Explicou que os dragões eram seres superiores, mas que com o tempo acabaram sendo destruídos por conflitos e rivalidades. No fim só sobrou ele. Os dragões eram criaturas solitárias por natureza, então viver sozinho não incomodava Seyfried. O problema era ver a magia dos dragões sumir com ele. Por isso, ele tomou uma decisão importante. Ia passar todo o conhecimento e legado para alguém digno, que por destino encontrasse sua caverna e mantivesse viva a essência dos dragões. Seyfried contou que morreu no ano 354. A magia que ele criou foi feita para durar 500 anos depois da morte dele. Se ninguém o encontrasse nesse tempo, o corpo dele ia virar pó,
e a magia dos dragões seria apagada para sempre. Ele já estava pronto para aceitar isso como destino, mas agradecia agora que Hans tinha aparecido e se tornado seu sucessor. Seyfried desejava que a magia continuasse viva no mundo, mesmo para as próximas gerações. Hans, sem entender direito, protestou dizendo que não sabia nada de magia. Comentou que quase não existiam magos no mundo, o que tornava tudo ainda mais difícil. Seyfried riu, e Hans ficou se perguntando o que tinha de tão engraçado nisso. O dragão então disse que ele tinha sido escolhido como sucessor por um motivo, e apontou para o lado direito do peito de Hans. No mesmo instante que Seyfried tocou nele, Hans voltou para a caverna, olhou em volta, tentando entender se aquilo tudo tinha sido um sonho ou alguma ilusão maluca. Foi então que percebeu. O corpo do dragão tinha desaparecido completamente. E aí entendeu tudo. Tinha recebido um coração de dragão, que agora batia do lado direito do peito dele. Além do coração humano que já tinha, agora ele sentia outra presença dentro de si, como uma névoa poderosa de energia mágica. Nesse momento, o conhecimento do dragão começou a invadir a mente de Hans. Era muita informação de uma vez só, e ele ainda não conseguia entender tudo. Mas uma coisa era certa. Ele agora podia usar a língua dos dragões, diferente dos humanos, que precisam de encantamentos longos e palavras de ativação para soltar uma magia. Os dragões usavam apenas uma palavra, e essa palavra disparava a magia direto por causa da energia gerada pelo coração de dragão. Com isso, Hans testou e usou a palavra mágica, voar. Com a magia ativada, ele conseguiu chegar até o topo da montanha. Só que para isso, gastou toda a mana do corpo. O coração de dragão ainda não estava estável, e por isso a energia dele era bem limitada. Mas Hans não se preocupou. Sabia que com o tempo o coração ia crescer junto com o corpo, e um dia ele teria poder suficiente para usar magias que beiravam o divino. Lá no topo da montanha, os criados se desesperaram ao ver Hans finalmente aparecendo. Todos correram até ele para checar se estava bem. Pouco tempo depois, o grupo se preparou para voltar para o castelo. Hans estava aliviado, foi procurar uma simples caverna e voltou como o sucessor de um dragão. A lembrança do feitiço criado por Seyfried também bateu na mente dele. O feitiço só duraria 500 anos. Como Seyfried morreu no ano 354 e agora era o ano 853, Hans percebeu que se tivesse chegado só um ano depois, tudo teria sido perdido para sempre. Ele lembrou que na vida anterior, a caverna só foi descoberta dali a 15 anos. Ou seja, a magia dos dragões nunca chegou a existir de verdade naquele tempo. A maioria dos magos mal consegue passar do primeiro ou segundo círculo de magia na vida inteira. Quem chega no quinto já é considerado um arquimago. Só que os dragões, por natureza, já nascem no auge da inteligência, o nono círculo. Esse nível tá tão acima da capacidade humana que parece impossível. Mas agora, com o poder de um dragão dentro de si, Hans sabe que alcançar esse nível já não é mais um sonho distante. Quando ele finalmente voltou para o castelo, foi recebido pela irmã, que já estava super preocupada com o sumiço dele. Assim que viu o estado das roupas rasgadas, ela já perguntou se ele tinha sido atacado por bandidos. Hans tentou acalmar a irmã, dizendo que estava tudo bem. Confessou que se machucou, mas já estava curado. Foi aí que Oswald ajoelhou no chão, pedindo perdão, se culpando por não ter cuidado direito do Lorde. Até a irmã do Hans acabou botando a culpa no velho cavaleiro. Mas Hans conseguiu acalmar os ânimos e garantiu que estava tudo certo. De volta ao quarto, Hans soltou um suspiro de alívio. Sabia que Oswald estava ali por pura lealdade, e o mesmo valia para Alman, o mordomo. Se sentia grato por ter pessoas como eles ao lado, gente de confiança que não ia abandonar ele. Hans então mandou chamar Alman, mesmo sendo tarde da noite. Quando o mordomo apareceu, ele pediu desculpa por chamá-lo tão tarde e perguntou sobre a lista de servos e o livro de salários que tinha pedido antes de sair. Alman confirmou que estava tudo pronto, mas ficou em dúvida se Hans realmente queria ver aquilo naquela hora. Lembrou que ele tinha passado por um acidente e que já era bem tarde. Mesmo assim, Hans insistiu. Disse que estava bem e que precisava ver os documentos logo, porque o bem-estar dos criados era prioridade. Como não dava para convencê-lo do contrário, Alman acabou aceitando trazer os papéis. Pouco depois, Hans colocou a mão no bolso e tirou umas moedas de ouro. Perguntou então se Alman conhecia alguém chamada Grace. Enquanto isso, Claude foi até o mercado visitar Lowen, uma das vendedoras, para fazer um pedido de compras. Entregou a lista para ela, que ficou meio surpresa. Ele perguntou se seria difícil fornecer tudo aquilo, mas ela disse que dava conta. Tava só feliz, e foi por isso que ficou sem reação. A política nova do Hans tinha mudado tudo no território. Os impostos tinham sido reduzidos e os pedidos da mansão tinham aumentado. Agora o povo finalmente sentia que valia a pena viver ali. Uma coisa que ninguém imaginava dizer antes. Lowen deu o recibo do pedido e prometeu entregar os itens até o fim da tarde.
Antes de Claude ir embora, ela deu 2 maçãs para ele, como forma de agradecimento por estar servindo tão bem ao novo Lorde. Segundo ela, os criados também tinham parte na mudança do Hans. Claude saiu de lá sorrindo e foi correndo encontrar Madeleine, que estava colhendo ervas. Ele apareceu com um sorriso enorme, abraçando as 2 maçãs que ganhou. E entregou uma para Madeleine, que ficou chocada ao saber que aquilo veio da Loewen. Todo mundo conhecia ela como uma velha mão de vaca, e agora estava dando fruta de graça. Claude comentou que muita coisa tinha mudado. Ainda era difícil acreditar que Flynn tinha sido punido, mas além dele, todos os outros oficiais corruptos também pagaram pelos erros. Hans vasculhou as contas do território pessoalmente, só para conseguir identificar os traidores. Até os impostos que foram cobrados de forma ilegal foram devolvidos para o povo, incluindo os dos próprios criados. A vida dos empregados melhorou bastante. Salários maiores, mais tempo de descanso, roupas novas, e o castelo agora era bem mais acessível para quem vinha de fora. Por conta dessas mudanças, os criados até tinham tempo de aproveitar um pouco fora do castelo, como Claude e Madeleine estavam fazendo. Claude percebeu que Madeleine estava falando bem do Lorde, e logo lembrou que foi ele quem tratou eles mal no começo. Disse que não acreditava que as pessoas mudavam assim tão fácil. Madeleine concordou, mas confessou que toda vez que via o Hans agora, sentia que talvez tivesse julgado ele rápido demais. Com tudo o que estava acontecendo, ela estava começando a pensar em dar uma nova chance para ele. Claude, meio brincando, perguntou se ela estava perdoando o Lorde só porque ele era bonito, e ela na hora disse que não. Pouco depois, Claude e Madeleine começaram a voltar para o castelo. No caminho, conversavam sobre como Hans andava sumido demais. Tava difícil até de ver o Lorde ultimamente. A desculpa dele era que estava fazendo inspeções pelo território, mas o que ninguém sabia é que ele estava indo mesmo era para a Caverna do Dragão. Lá dentro, Hans vinha treinando magia quase todos os dias. Já conseguia lançar bolas de fogo e até escudos mágicos. Fazia quase um mês desde que herdou o poder do dragão, e desde então não parou mais de treinar. Ele mesmo notava a melhora nas magias e sabia que com o tempo ia ficar ainda mais forte. Mas tinha uma coisa que incomodava. Toda vez que queria treinar, tinha que pegar um cavalo e viajar até a caverna. Mesmo sendo longe, ele não podia abrir mão de treinar lá, já que o lugar era todo protegido por magia. Por mais forte que fosse o feitiço que lançasse, nada ali era destruído. A caverna era o lugar perfeito para treinar. Só que seria muito melhor se ele conseguisse ir e voltar com mais facilidade. Hans sabia que isso era possível através de uma magia de teleporte, conhecida como o Portal de Dobra, o famoso Warp Gate. Essa magia permite que a pessoa se teletransporte para um ponto específico dentro de uma zona segura. O problema é que essa técnica é do 7º círculo, e Hans, no momento, ainda estava entre o 2º e o 3º. Mesmo assim, seu nível já era impressionante. Até o Grão-Mago do Império ainda estava preso no 5º círculo. Para chegar lá, Hans sabia que primeiro precisava dominar a magia de teleporte de curto alcance, conhecida como Piscar, que é do 3º círculo. Ele vinha tentando essa magia há dias, mas só tomava tombo. Decidiu tentar de novo, e para sua surpresa, pela primeira vez, funcionou. Ele conseguiu se mover um pouco para frente do lugar onde estava parado. Ainda comemorando essa pequena vitória, tudo ao redor dele ficou branco de repente. Um incômodo veio do coração do dragão que carregava no peito, e quando olhou para frente, viu Siegfried o encarando. O dragão elogiou o esforço de Hans, dizendo que ele finalmente saiu do nível de iniciante. Como recompensa, Siegfried revelou que ia desbloquear uma nova área da caverna, cheia de recursos para ajudar Hans a evoluir. E mais, quanto mais Hans crescesse, mais coisas úteis seriam liberadas. Hans então perguntou por que o dragão escondeu os tesouros. Siegfried explicou que foi um jeito de impedir que alguém ganancioso colocasse as mãos neles. Só quem fosse digno teria acesso. Por isso, ele incentivou Hans a continuar crescendo, para manter viva a magia dos dragões. Depois da conversa, Hans voltou a si, e logo percebeu que Siegfried não estava mentindo. Acabou tropeçando numa sala que antes estava escondida por magia. E dentro dela, finalmente viu o que muitos só conheciam como lenda: um monte de tesouros. A tal história de que cavernas de dragões eram cheias de riquezas era real. Entre os objetos, ele achou um livro sobre artefatos. Artefatos são itens carregados com magia permanente. Hoje em dia são raríssimos, já que a magia está quase extinta. E Hans, no nível atual, nem teria como criar um. Mas quando olhou em volta, percebeu que tudo naquela sala eram artefatos. Tinham 10 no total, cada um com um livro explicando tudo sobre ele. Com essas informações, Hans pôde escolher os que mais serviam para ele naquele momento. O primeiro que escolheu foi o Tarde de Primavera, um artefato criado por um arquimago do 7º círculo para a esposa doente. Carrega magia de cura. Mesmo que não seja super eficiente, aumenta a vitalidade, perfeito para ajudar a mãe doente do Hans.
O segundo foi o Dança das Sombras, feito pelo dragão vermelho Berestein. À primeira vista parecia um item simples, mas era poderoso. Ao colocar o artefato, uma aura vermelha envolveu o corpo de Hans. Era um feitiço avançado de ocultação. Ele ficou completamente invisível no espelho, e até os passos ficaram sem som. Parecia que o corpo dele não tinha peso. Hans ficou empolgadíssimo com a descoberta. Os artefatos eram realmente úteis. O terceiro que escolheu se chamava Sopro da Terra. Ele tinha formato de uma cobra, e era o único criado por Seyfried pessoalmente. Esse artefato resolvia justamente o que Hans mais precisava: teleporte. Com ele, Hans agora podia usar a habilidade de dobra, o tão desejado Warp. O efeito do Warp agora está configurado com as coordenadas da Caverna do Dragão. Com isso, Hans finalmente consegue sair do castelo com facilidade, sem precisar dar satisfações para a irmã ou para o Alman. Agora que o problema da distância foi resolvido, ele sabe que seus treinos vão ser muito mais tranquilos. Ele admite que está curtindo cada momento de treino. Depois de mais um dia praticando, Hans monta no cavalo e começa a voltar para o castelo, já consciente de que essa vai ser sua última viagem até as montanhas de Compton, já que agora pode simplesmente se teletransportar. Enquanto cavalga, sente um alívio por saber que a montanha está deserta, mas nem termina esse pensamento e dá de cara com um grupo de soldados. Fica surpreso, se apresenta como o Lorde do território e exige saber por que o comandante das tropas entrou em terras alheias sem aviso. O cavaleiro à frente é grosso logo de cara, chamando Hans de criança e dizendo que os boatos sobre o Conde de Calista ser um moleque eram mesmo verdade. Ele se apresenta como Conde Pete Ross, comandante dos primeiros cavaleiros imperiais. Hans não gostou nem um pouco da forma como foi tratado. Deixou claro que, apesar de Pete vir da capital, os dois são condes e têm o mesmo nível e autoridade. Por tradição, devem se tratar com respeito, independentemente da diferença de idade. Pete fica surpreso com a ousadia de Hans. Hans então pergunta o que Pete está fazendo ali. O outro decide ir direto ao ponto. Revela que o Conde de Rodrigues iniciou uma rebelião e que ele e suas tropas estão em perseguição para capturá-lo e executá-lo. Para provar, Pete mostra uma carta selada vinda do imperador. Segundo o decreto real, Hans também é obrigado a cooperar, oferecendo os recursos de Calista para ajudar na missão. Assim que ouviu o nome, Hans lembrou de quem era Laquia de Rodrigues, um prodígio da espada que, aos 16 anos, já tinha alcançado o nível de mestre. Mas sua família caiu em desgraça por traição, e ele foi arrastado junto. O que muita gente não sabia é que Laquia e o imperador eram amigos desde crianças. Só que tudo mudou quando o príncipe virou imperador. As famílias McCarthy e Townsend começaram a manipular o garoto, afastando qualquer um que pudesse ajudá-lo. Foi nesse processo que acusaram falsamente a família Rodrigues. Laquia morreu, e só 5 anos depois descobriram que ele era inocente. Mas já era tarde demais. A família tinha sido destruída. Tudo que restou foi o luto por um gênio que morreu como vítima de uma guerra de poder. Sabendo disso, Hans decidiu que dessa vez não ia deixar Laquia morrer. Pete percebe que Hans estava viajando nos pensamentos e o chama de volta à realidade. Diz que Laquia está ferido e que a última vez que o viram foi ali nas montanhas. Hans responde que vai cooperar, mas sugere que a busca seja interrompida por hoje, já que o dia está acabando. Promete retomar os trabalhos na manhã seguinte. Pete, todo arrogante, responde que seus homens são mais que suficientes para encontrar um ferido, mas Hans rebate. Lembra que as montanhas de Compton não são como o resto do reino. O terreno ali é impossível de vasculhar a cavalo, e os soldados estão todos usando armaduras pesadas. Aponta que os homens de Pete estão visivelmente cansados. Hans garante que a única saída é começar cedo no dia seguinte. Ele sabe disso porque, na vida passada, Calista também enviou tropas para ajudar os Townsend, e ninguém se deu bem naquele terreno. Só encontrou a caverna por causa do conhecimento do futuro e de muita sorte. Achar um homem ferido ali, num único dia, é praticamente impossível. Depois de convencer Pete a adiar a busca, Hans parte sozinho para encontrar Laquia. Usa magia para fazer uma varredura ampla da área. Depois de muito esforço, finalmente detecta a presença dele. Corre até o local e encontra Laquia inconsciente, ferido demais para se mover. Os ferimentos são sérios, e como Hans ainda não tem habilidade de cura, a única coisa que pode fazer é usar o artefato Tarde de Primavera. Mesmo que o efeito seja fraco, é melhor que nada. Ele coloca o anel no dedo de Laquia, e imediatamente a magia começa a agir. Hans então usa o feitiço de leveza em Laquia para deixá-lo mais leve e conseguir carregá-lo até o cavalo. Já tinha tomado a decisão. Ele mesmo ia salvar Laquia do destino trágico que lembrava da sua vida passada. Com muito cuidado, colocou o garoto desacordado no cavalo e partiu em disparada rumo ao castelo. Quando se aproximava dos portões, percebeu uma bandeira imperial pendurada. Pete e seus homens já tinham chegado. Na hora, Hans manteve a calma e pensou rápido.
Usou o artefato de invisibilidade para sumir junto com Laquia. Não dava para ser visto naquele momento. A cidade já estava tomada por cartazes de procurado com o rosto de Laquia. Até os moradores estavam assustados com tudo aquilo. O pôster tinha todos os detalhes. Olhos azul marinho, cabelo cinza. Não havia como não reconhecê-lo. Dentro do castelo, Pete mantinha o mesmo comportamento arrogante. Reclamava da aparência do lugar. Dizia que o castelo parecia mais uma estalagem velha. E ainda zombava disso na frente dos cavaleiros, que riam junto. Claude e os outros criados estavam servindo bebida para eles, tentando manter a compostura. Pete esticou a grosseria até para os próprios servos. Disse que a água de Claude era ruim e o chamou de mal-criado. Claude não teve escolha, a não ser abaixar a cabeça e pedir desculpa. Nesse momento, Regina entrou no salão e pediu para Pete parar com a grosseria. Lembrou que o castelo estava recebendo ele e seus soldados sem aviso, e que por isso era natural que houvesse dificuldades. Pediu que ele fosse mais compreensivo. Como esperado, Pete virou para Regina com desdém e perguntou quem ela era. Regina se apresentou com firmeza, mas Pete deixou claro que não se impressionava nem um pouco. Disse que era um absurdo a casa ser comandada por crianças e que elas deviam estar dormindo enquanto os adultos lidavam com os assuntos sérios. Chegou ao ponto de chamar Regina de vergonha da nobreza. Isso fez Regina perder a paciência. Ela respondeu que estava ali como representante oficial da terra e que, por isso, exigia respeito. Pete, pego de surpresa, virou de costas, resmungando que a arrogância era de família. Regina já estava por aqui com toda a situação, e uma parte dela desejava que o irmão aparecesse logo. Enquanto isso, Hans já tinha chegado ao quarto sem que ninguém o visse, graças ao artefato. Ele até passou por Regina e Pete sem ser notado. Sabia que precisava resolver a situação de Laquia antes de enfrentar o resto. A verdade era que a coisa tinha saído do controle. Os pôsteres estavam por toda parte, e o castelo estava cheio de cavaleiros. Laquia, por outro lado, precisava de cuidados urgentes. Hans já estava começando a temer que ele não sobrevivesse. Foi aí que Madeleine entrou no quarto, pronta para limpar. Achou que não tinha ninguém ali, e por isso nem bateu. Quando viu Hans, levou um baita susto e logo pediu desculpas, dizendo que não sabia que ele estava ali. Hans não se incomodou, pediu em voz baixa para ela ficar em silêncio. Como ela apareceu na hora certa, ele decidiu aproveitar. Pediu que ela fosse chamar Alman e que fizesse isso discretamente, sem levantar suspeitas. Em pouco tempo, Alman entrou no quarto, também surpreso por ver Hans ali. Todo mundo achava que ele ainda estava em inspeção. Alman avisou que o pessoal na entrada queria falar com Hans, mas ele disse que ia depois. Antes, precisava mostrar algo importante. Levou os dois até a cama, onde Laquia estava deitado, ainda inconsciente e ferido. Na hora, os dois criados ficaram em choque. Alman perguntou se Hans tinha capturado o traidor sozinho, mas Hans respondeu que Laquia não era um traidor. Disse que ele foi acusado injustamente, mas que ainda não podia explicar tudo. Contou que decidiu proteger Laquia e que precisava da ajuda deles para isso. Os dois ficaram sem palavras. Hans sabia o que passava pela cabeça deles. Por que o jovem lorde de uma casa rural como Calista estava se metendo com uma família poderosa como a dos Rodrigues? Além disso, eles eram apenas servos, criados para obedecer a nobres, e tecnicamente, também poderiam denunciar a situação para Pete. Mesmo assim, Hans continuou. Disse a Madeleine que queria deixá-la encarregada do quarto dele, para poder cuidar de Laquia. Mas ela logo lembrou que não sabia nada sobre tratar ferimentos. Hans já sabia que Madeleine não tinha nenhuma experiência com tratamento de ferimentos, mas mesmo assim explicou que tudo o que ela precisava fazer era limpar os machucados de Laquia e garantir que ele tivesse comida. Prometeu que se ela ajudasse, ele recompensaria ela com muita generosidade. Em seguida, Hans se virou para Alman e fez um pedido que ele mesmo sabia que era pesado. Queria que Alman encontrasse um cadáver com aparência parecida com a de Laquia. Um jovem de corpo semelhante, cabelo cinza e, se possível, olhos azul marinho. Só que se não desse, tudo bem. Até Alman ficou pasmo com o pedido. Hans entendeu bem a reação dele. Estava pedindo algo difícil e delicado, mas reforçou que precisava salvar Laquia de qualquer jeito. Hans sabia que mesmo agora, os criados ainda podiam ter dúvidas sobre ele. Afinal, para muita gente ele ainda era só um mimado assustador. Esse pedido podia muito bem virar uma traição. Mas Hans só podia torcer para que eles acreditassem que ele mudou de verdade. Disse a Alman que naquele momento, tudo o que ele precisava era de confiança. Depois de um longo silêncio, Alman finalmente falou. Reconheceu que, dentro da hierarquia da nobreza, um decreto imperial tinha mais peso do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, disse que só servia a uma pessoa, o Conde Calista. Hans ficou completamente surpreso com o nível de lealdade de Alman. Então o mordomo perguntou se Hans tomou aquela decisão por conta própria, ou se alguém de fora estava forçando ele. Queria saber se aquilo era mesmo decisão de Hans, ou se ele estava sendo manipulado.
Como Flynn disse que seria fácil acontecer, considerando a idade dele, Hans entendeu a preocupação. E olhando para Alman, percebeu como era trágico o fato de Adrian ter desperdiçado alguém tão leal. Então respondeu com firmeza. Disse que a decisão foi totalmente dele, e que era o melhor caminho para o bem da terra e do povo que vivia nela. Alman, satisfeito com a resposta, abaixou a cabeça e prometeu que faria o possível para conseguir o cadáver. Madeleine, seguindo o exemplo dele, também jurou que faria o seu melhor. Hans ficou feliz por ter conseguido convencer os dois. Pouco tempo depois, soldados tentaram invadir o quarto da Condessa Owen, mas Regina estava firme na porta, impedindo a entrada. Ela disse que aquele era o quarto da mãe dela, que estava doente, e que eles não tinham o direito de entrar. Por sorte, Hans chegou na hora. Já apareceu questionando por que soldados estavam entrando com espada no quarto da Condessa. O guarda respondeu que ouviu que a família Calista estava cooperando com a busca. Hans confirmou isso, mas deixou claro que cooperação não incluía deixar os soldados vasculharem o castelo. Oferecer abrigo aos soldados já era colaboração suficiente. Aí virou e perguntou se no decreto imperial estava escrito, em algum lugar, que eles tinham direito de fazer buscas na propriedade. O soldado, percebendo que tinha perdido a discussão, recuou na hora. Regina ficou aliviada ao ver o irmão. Perguntou se ele estava bem, por causa do traidor solto por aí. Hans disse que sim, e pediu desculpas por ter demorado. Aproveitou para elogiar a forma como ela lidou com Pete. Regina ficou surpresa, já que ele supostamente não estava presente quando ela teve o embate com o cavaleiro. Hans percebeu a escorregada, mas conseguiu mudar de assunto antes que ela começasse a questionar. Convidou a irmã para entrarem e checarem como a mãe estava. Lá dentro, Owen pediu para os filhos tomarem cuidado com o traidor e também colaborar com os cavaleiros imperiais, para evitar confusão. Mal sabia ela que Hans já tinha quebrado todas essas regras. Hans disse que já tinha mandado soldados para ajudar na busca, e que como o homem estava ferido, não ia demorar para ser encontrado. Depois, inventou uma história sobre uma senhora estrangeira, que conheceu durante a inspeção. Disse que ajudou essa mulher, e, em troca, ganhou um anel especial com uma energia única. Contou para a mãe que o anel era mágico, e que se ela usasse, poderia recuperar a saúde aos poucos. Owen ficou surpresa. Ela nunca achou que o filho acreditava em lendas. Hans disse que talvez não acreditasse, mas mesmo assim queria dar o anel a ela. Colocou o tarde de primavera no dedo da mãe. Assim que o anel tocou a pele dela, a magia começou a agir. Owen sorriu na hora, dizendo que já se sentia melhor. Até Regina ficou de boca aberta com a reação. Owen olhou com atenção a pedra do anel e reconheceu logo. Era uma safira amarela. Só pela aparência, deu para notar que aquele artefato valia uma fortuna. Hans era o único que sabia o verdadeiro valor daquele anel. E sabia também que, se alguém descobrisse que só aquele item valia mais que um castelo inteiro, o caos ia se instaurar. No dia seguinte, Lakia ainda estava se recuperando. Hans e Madeleine estavam revezando para cuidar do quarto. Ela durante o dia, ele à noite. Como Hans já tinha trabalhado como criado na vida passada, ficar acordado à noite não era nada novo. E com o coração de dragão no peito, ele nem sentia tanto cansaço. Mesmo assim, o que preocupava Hans não era ele próprio, e sim Lakia. O ferimento dele era fundo demais. Hans já tinha limpado o sangue e o pus, mas não sabia se aquilo ia sarar sozinho. Foi aí que ouviu 5 batidas na porta. Era o sinal combinado entre ele e Madeleine. Só eles sabiam disso, e era o jeito de confirmar que não havia intrusos. Madeleine entrou carregando ervas nas mãos. Hans ficou surpreso, e ela explicou que como o ferimento externo de Lakia era sério, trouxe algumas ervas medicinais para ajudar na desinfecção e recuperação. Hans, mais chocado ainda, perguntou de onde ela tirou esse conhecimento. Madeleine contou que o pai dela era herbalista, e que desde pequena ela o observava trabalhar. Hans lembrou que ela já tinha comentado uma vez que sabia fazer chá de ervas, mas ele nunca imaginou que ela entendia mesmo do assunto. Ela então moeu as ervas, aplicou na ferida de Lakia e fez o curativo. Hans ficou aliviado. Tinha basicamente uma curandeira do lado dele. Mesmo assim, os dias foram passando, e Lakia não acordava. Já faziam 5 dias que os dois cuidavam dele, mas nada mudava. Mais tarde naquele dia, Madeleine entrou no quarto como de costume e congelou. Lakia não estava em lugar nenhum. Desesperada, saiu correndo para procurar Hans. O que ela não sabia era que Lakia tinha acordado e estava escondido atrás de uma cadeira. Enquanto se escondia, Lakia ouviu do lado de fora alguns soldados anunciando uma notícia importante. Tinham encontrado o corpo de Lakia nas montanhas. Ele ficou sem entender nada. Só que nesse momento, Hans já estava no quarto. Ele usou o artefato de invisibilidade para se aproximar sem ser notado. Hans quebrou o silêncio chamando o nome de Lakia e dizendo que estava surpreso por ele já estar acordado. Na verdade, Hans já sabia fazia tempo.
Com os sentidos aguçados graças ao coração de dragão, ele percebeu a mudança na respiração do garoto. Hans entendeu direitinho o motivo de Lakia estar fingindo dormir. Afinal, acordar em um quarto desconhecido, com um garoto e uma garota que ele nunca viu na vida cuidando dele, sendo um fugitivo, era óbvio que ele ficaria desconfiado. E ele mostrou essa desconfiança, apontando um pegador de carvão na direção de Hans. Exigiu saber quem ele era e se fazia parte das tropas lá fora. Hans tentou conversar numa boa, mas Lakia logo cortou e disse para ele não chegar perto. Hans pediu calma, lembrando que ele ainda estava ferido, e sugeriu que sentassem para conversar. Lakia topou, mas deixou a arma por perto, só por segurança. Hans sabia que naquele momento, tudo ia depender de como ele falasse. Era a única chance de convencer Lakia de que ele não era um inimigo. Depois de explicar tudo, a primeira pergunta de Lakia foi sobre o corpo. Estava surpreso com o fato de os soldados terem encontrado um corpo falso preparado por Hans. Hans confirmou que vestiu o cadáver com as roupas de Lakia e até colocou o anel cinete nele. Pediu desculpas por ter usado os itens sem pedir. Lakia então lembrou que Pete já conhecia o rosto dele. Disse que com isso, seria difícil enganá-lo. Hans reconheceu isso, mas explicou que pensou em tudo, como era agosto e estava chovendo direto. Deixou o corpo no pântano, onde ia se decompor rápido. Os cavaleiros já estavam exaustos de tanto procurar, e ele sabia que Pete era do tipo que só queria encerrar logo o trabalho. Por isso, a armadilha funcionou. Pete e os soldados acreditaram que tinham encontrado o corpo de Lakia. Hans então disse que precisava que ele ficasse escondido pelos próximos 5 anos. Garantiu que nesse tempo, o nome dele seria limpo. Hans sugere que Lakia fique escondido no território de Calista pelos próximos 5 anos. Mas na hora, Lakia já se fecha, ficando na defensiva. Ele exige saber como Hans tem tanta certeza de que ele foi acusado injustamente. Acha que Hans está envolvido em alguma coisa. Hans diz que não pode contar ainda, mas pede que confie nele. Lakia insiste em saber o que vai acontecer em 5 anos, mas Hans continua firme. Não pode explicar nada agora, só implora para que confie. Mas Lakia não está disposta a aceitar isso tão fácil. Ele até agradece pela ajuda, mas deixa bem claro que não vai entregar a própria vida nas mãos de alguém que se recusa a explicar o básico. Hans entende totalmente. Lakia foi traído por todo mundo, acusado de algo que não fez, e agora enxerga qualquer um como inimigo. Sabendo disso, Hans resolve agir de outra forma. Usa um feitiço de ilusão para mudar a cor do cabelo e dos olhos de Lakia. Na hora, Lakia congela. Aquilo era impossível. Hans tinha acabado de lançar um feitiço avançado na frente dele, sem nem pronunciar uma palavra. Até mesmo os magos da corte imperial precisavam de cantos longos para isso. Mas Hans fez como se fosse um truque qualquer. Hans percebe que Lakia ficou sem reação, então chama de volta a atenção dele. Explica que tem muitos motivos para não contar tudo, mas garante que não tem nenhuma intenção de prejudicar nem ele, nem o imperador. Só pede, mais uma vez, que confie. Depois de alguns segundos de silêncio, Lakia finalmente solta um suspiro e diz que vai acreditar, até que não possa mais. Para Hans, isso já é uma grande vitória. O clima tenso entre os dois diminui. Ele sabe que Lakia costumava ser uma pessoa gentil, mas tudo o que aconteceu transformou o garoto por dentro. Hans se imagina numa situação parecida, sendo caçado e cercado por inimigos, e entende que no lugar dele, também teria dificuldade de confiar em qualquer um. Enquanto isso, Pete leva a notícia da morte de Lakia até o imperador. Esperava ser elogiado, mas o imperador fica visivelmente contido. Pete reforça que Lakia planejava envenenar o imperador e a família real. O imperador, para satisfazer o cavaleiro, finge estar feliz com o resultado. Depois que Pete vai embora, o imperador desaba. Segura a cabeça em agonia, arrependido, desejando que as coisas tivessem sido diferentes. Em meio à dor, jura que vai restaurar a honra de Lakia. De volta a Calista, Lakia começa a se acostumar com um novo ambiente. Hans apresenta ele como seu novo guarda. Em uma reunião no escritório, Lakia está presente junto com Regina, que se mostra um pouco desconfiada. Ela chama Alman de lado e pergunta se Lakia é mesmo uma pessoa comum. Alman, mantendo o disfarce, garante que tá tudo certo. Mente dizendo que Hans o encontrou durante uma das inspeções. Pergunta se tem algo que preocupa Regina. Ela responde que não é nada específico, mas que pela postura e jeito de Lakia, ele parece mais um nobre do que um guarda, e isso a deixa intrigada. Depois, eles mudam de assunto e começam a se perguntar por que Hans os chamou para aquela reunião, mas nenhum dos dois sabe ao certo. Lakia, por outro lado, observa tudo calado. Ele fica impressionado com o esforço de Hans para manter sua identidade em segredo. Só Hans, Madeleine e Alman sabem quem ele realmente é. Ainda assim, Lakia não consegue deixar de se preocupar, especialmente com o próprio Hans.
Ele tá surpreso com o jeito como o garoto administra o castelo. Desde que assumiu o comando aos 12 anos, Hans parece muito mais maduro do que deveria ser. O plano do cadáver falso deixou Laquia de boca aberta. E além disso, ele vê como Hans lida com todos, com autoridade, mas sem arrogância. Os criados trabalham sorrindo, coisa rara até mesmo na capital. É difícil de acreditar que tudo aquilo é comandado por um garoto de 15 anos. A única coisa que Laquia consegue pensar é: quem é esse cara, afinal? 10 minutos depois de entrar na sala, Hans já tá em pé diante de um quadro, com um plano completamente insano. Ele anuncia que vai abrir um banco. Laquia se levanta assustado, dizendo que abrir um banco exige uma fortuna. E mais, muita gente já faliu tentando fazer isso. É um negócio arriscado demais. Mas Hans, com toda a calma do mundo, responde que sabe exatamente por que essas pessoas falharam. E começa a explicar que um banco não é apenas sobre comprar terra ou acumular capital. Hans explicou que o verdadeiro desafio de abrir um banco não era dinheiro ou terra. Era montar uma equipe competente. Segundo ele, para fazer um banco funcionar de verdade, era necessário ter pessoas que soubessem gerenciar ativos, avaliar investimentos, fazer contabilidade e proteger os bens valiosos. Mas aí vinha o problema. Calista não tinha nenhuma conexão para recrutar esse tipo de gente. Então Hans revelou o plano maluco e brilhante: fundar uma academia no próprio território para treinar o pessoal local. O objetivo era formar seus próprios contadores e agentes de segurança. Ia dividir o programa em duas áreas, uma trilha de contabilidade e outra de segurança. Enquanto Hans explicava tudo com calma, Laquia percebeu que ele já tinha pensado em todos os detalhes possíveis. Era claro que ele não estava falando qualquer coisa da boca para fora. Ainda assim, Laquia não estava 100% convencido. Na cabeça dele, o plano ainda soava longe demais da realidade. Foi então que Regina levantou um ponto importante. Ela lembrou que pessoas comuns não têm dinheiro para pagar mensalidade de escola. Escola é coisa de nobre. Hans, no entanto, já tinha a resposta pronta. Disse que nunca teve a intenção de cobrar nada dos que quisessem entrar na academia. Até Alman ficou surpreso com isso, mas Hans corrigiu. Não era que ele ia ensinar os camponeses de graça. A ideia era outra. Hans via os alunos como trabalhadores em treinamento, e por isso, ele ia pagar eles para estudarem. Falou isso com um sorriso no rosto, deixando Alman, Regina e Laquia completamente sem reação. Laquia percebeu que Hans não estava brincando. O garoto falava com seriedade total. Logo depois, Alman reuniu os criados para anunciar o novo plano. Explicou como a academia ia funcionar e como ela estava ligada à fundação do Banco de Calista. Por ordem de Hans, os primeiros alunos seriam escolhidos entre os próprios funcionários do castelo. Pediu que quem tivesse interesse se manifestasse. Claude foi o primeiro a levantar a mão com uma pergunta. Queria saber se iam mesmo ser pagos para aprender. Alman confirmou, mas explicou que o salário diário de cada um ia ser reduzido durante o período de estudo. Mesmo assim, garantiu que a redução não ia atrapalhar o custo de vida deles. Depois disso, os criados começaram a cochichar entre si, empolgados. Muitos já queriam entrar, e até os que não se davam bem com leitura estavam pensando em entrar na trilha de segurança. Claude ficou impressionado com tudo que Hans tinha feito até ali. Sabia que a academia era coisa de nobre, então não entendia como pessoas como ele ou os outros servos iam conseguir aprender contabilidade ou segurança. Madeleine então lembrou Claude de algo simples. Ele era bom com matemática e cuidava das tarefas com bastante responsabilidade. Disse que ele devia tentar, porque tinha capacidade. Mesmo assim, Claude ainda duvidava de si. Não achava que aprender ia mudar alguma coisa. Mas aí, Madeleine soltou uma bomba. Disse que ia deixar a mansão. Claude ficou chocado. Ela explicou que tinha ajudado Hans recentemente e, como recompensa, ele ofereceu patrocínio para ela estudar medicina. No começo, achou que era coisa demais para alguém como ela, mas agora, com tudo que estava acontecendo, tinha decidido aceitar. Madeleine contou que depois que Laquia agradeceu ela por salvar a vida dele, passou a sentir um orgulho que nunca tinha sentido antes. Percebeu que podia ser muito mais do que achava, e mesmo que parecesse grande demais, queria tentar. Se ela ia se arriscar, queria que Claude fizesse o mesmo. As palavras dela bateram fundo em Claude, e pela primeira vez, ele decidiu entrar na turma de contabilidade. Mesmo assim, ainda estava cheio de dúvida por dentro. Será que ia fracassar? Com o aumento recente no salário dos servos, ele pensou se não era melhor só continuar na zona de conforto. Quando entregou a prova para o instrutor, Poitier, o homem elogiou ele sem hesitar. Claude tentou agir como se não fosse grande coisa, mas Poitier foi firme. Disse que o que ele fez era especial. Explicou que muita gente consegue fazer contas simples, mas contabilidade de verdade é outra história. Até nobres inteligentes têm dificuldade. Claude, por outro lado, tinha acertado tudo. Poitier confessou que estava cheio de dúvida quando virou instrutor.
mas o desempenho de Claude renovou sua esperança. No fim, Poitier disse com todas as letras: Claude vai ser um grande contador. Claude ainda tinha um pé atrás, mas não conseguia ignorar o quanto Hans estava se sacrificando para mudar a vida deles. Isso mexeu com ele. Decidido a se dedicar de verdade, Claude prometeu para si mesmo que faria tudo o que estivesse ao alcance dele para se tornar um bom profissional. Mas enquanto isso, lá na área de treinamento de segurança, Hans ficou de cara com a cena que viu. Os alunos estavam de castigo, todos suando e mal conseguindo se mexer. Tudo por ordem de Laquia. Ele estava ali do lado, esculachando os caras e chamando todos de inúteis. Uns 30 minutos antes, os alunos tinham chegado com postura de valentões, cheios de marra, e falaram com Laquia do jeito que quiseram. Só que isso durou pouco. Laquia meteu uma surra neles e botou todo mundo no lugar. Agora que tinham aprendido quem era o verdadeiro instrutor, os alunos só obedeciam. Mesmo assim, Laquia não estava nem um pouco animado. Disse para Hans que a divisão de contabilidade até estava indo bem, mas que a de segurança era só um bando de marginais. Na visão dele, ensinar aquele tipo de gente seria puro desperdício de tempo e energia. Percebendo que Laquia estava sem motivação, Hans puxou ele para conversar em particular. Lá, Hans foi direto ao ponto. Disse que sabia do passado dele e que ele chegou a ensinar o imperador a usar espada. Laquia respondeu que só conseguiu fazer isso porque o imperador queria aprender. E então lançou a pergunta: "Você tá mesmo tentando comparar o rei com esses plebeus?" Hans disse que não era isso. Só queria mostrar que Laquia era um ótimo professor. Explicou que Calista não tinha mais ordem de cavaleiros e que Oswald, o único que sobrou, já estava velho demais para treinar os outros. Foi aí que Hans soltou uma das frases mais fortes até então. Disse que um rei e um plebeu são, no fim, todos pessoas. O que muda é se alguém acredita neles o bastante para ajudar eles a crescer. E com a situação atual, não havia ninguém melhor que Laquia para fazer isso. Aquilo pegou Laquia em cheio. Pela primeira vez, viu que Hans falava com uma convicção que ele nem imaginava que o garoto tinha. Laquia então disse que, se fosse para fazer isso de verdade, ia precisar de mais tempo e recursos. Hans respondeu na hora que daria tudo o que fosse necessário. Nesse ponto, Laquia percebeu que Hans já estava até falando com ele de igual para igual, sem o nervosismo de antes. Hans confessou que agora via Laquia como alguém em quem podia confiar. Por isso a naturalidade. Cheio dos elogios, Laquia resolveu encerrar a conversa e voltou para o campo de treino. Quando chegou lá, ficou surpreso e até impressionado com o que viu. Os alunos ainda estavam na mesma posição em que ele deixou antes de sair. Na hora, Laquia lembrou da fala de Hans. As pessoas são só pessoas, até alguém enxergar o valor delas. E pela primeira vez, sorriu. Decidido a levar aquilo a sério, ele gritou para a galera se levantar. Disse que ali, eles não precisavam só de músculo ou pose de durão. O que realmente contava era força de vontade. E se eles tinham aguentado o castigo e ainda estavam ali, era sinal de que tinham potencial. Pediu que eles nunca esquecessem essa lição. E assim, recomeçou o treinamento com todo o gás. Laquia, que achava que ia passar os próximos 5 anos entediado e escondido, agora tinha encontrado algo para dar sentido aos seus dias. Naquele mesmo ano, ano de 853, a Academia de Calista foi oficialmente fundada para apoiar a criação do Banco de Calista. Ela foi dividida em 2 áreas, contabilidade e segurança, com alunos exclusivamente vindos do povo comum da região. E num piscar de olhos, 3 anos se passaram. Agora, a mãe de Hans, Owen, estava bem melhor, tudo graças ao artefato mágico. Depois de tanto tempo, ela finalmente saiu do quarto. Regina ficou preocupada ao ver a mãe lá fora, mas Owen tranquilizou a filha dizendo que estava bem, só queria sentir o cheiro da natureza de novo. Com um sorriso, pediu que Regina caminhasse com ela. Ao longo desses 3 anos, muitas mudanças aconteceram em Calista. A recuperação de Owen era só uma entre várias. Do outro lado do território, coletores de imposto bateram na casa de uma senhora exigindo uma quantia absurda em taxas. A mulher ficou desesperada. Não tinha como pagar aquilo. A conversa tensa entre ela e os cobradores continuava, até que o filho dela saiu de casa. E quem era ele? Claude. Mas agora bem diferente. Vestido de forma elegante, com postura firme. Nada daquele criado de antes. Claude, que estudou contabilidade por 3 anos, agora entendia tudo sobre impostos. E sem hesitar, enfrentou os cobradores. Com coragem, lembrou eles sobre a nova taxa revisada de Calista. Os homens tentaram bater boca, mas logo viram que Claude sabia exatamente do que estava falando. Ele explicou que todos os cidadãos de baixa renda tinham uma taxa especial reduzida. Como a mãe dele se encaixava nisso, ele usou a própria lei para proteger ela. Claude não era mais só um criado. Era a prova viva de que o impossível era possível. Os oficiais corruptos não tiveram outra escolha a não ser recuar. Claude, com postura firme, ainda deixou um aviso. Se ele ouvisse mais qualquer relato ruim sobre eles,
ia apresentar uma denúncia formal. Os dois saíram correndo como dois frangos assustados, concordando com tudo que Claude disse. Depois que foram embora, Claude soltou um suspiro. Ainda tinha muita gente podre na região. Sua mãe, preocupada, pediu que ele tomasse cuidado. Ela temia que os oficiais se vingassem, mas Claude a tranquilizou, dizendo que se qualquer coisa acontecesse, Hans estaria lá para resolver. Enquanto isso, no castelo, uma nova criada foi até o quarto de Hans e começou a bater na porta, mas ninguém respondeu. Ela continuou tentando até que uma das criadas mais velhas apareceu. A veterana mostrou o sinal de X pendurado na porta e avisou: ninguém pode incomodar o Lorde quando o símbolo estiver ali. A jovem ficou surpresa, perguntando se Hans estava fazendo alguma coisa especial lá dentro. Mas a outra criada disse que nem ela sabia, e acrescentou: nem mesmo Laquia podia entrar quando o X estava na porta. O que ninguém sabia era que, toda vez que Hans colocava o sinal, ele desaparecia, literalmente. Ele se teleportava para a Caverna do Dragão para treinar. Lá, Hans subia de nível, e finalmente, depois de 3 anos, voltou a falar com Seyford. O dragão ficou impressionado com o avanço de Hans. Ele agora estava no 6º círculo, um feito impressionante, já que nem o mago da corte imperial passou do 5º. Seyford percebeu que Hans já tinha se fundido completamente com o coração de dragão, e isso significava que ele agora podia lançar magias de grande escala. Seyford até deu um tapinha na cabeça de Hans, parabenizando pelo crescimento nesses 3 anos. Depois, perguntou se Hans já estava treinando discípulos. Hans não entendeu direito, e Seyford explicou que todo grande mago tem discípulos, e como o objetivo do poder dele era deixar um legado mágico no mundo, gostaria que Hans considerasse isso, mas deixou claro que não era uma obrigação. O poder já era dele, podia usar como quisesse. Durante esses 3 anos, Hans desbloqueou várias novas áreas da caverna, cheias de tesouros e artefatos. Mesmo assim, nunca pensou em vender nada para ficar rico. Ele sabia que aquilo não era o verdadeiro legado de Seyford. Então contou pro dragão sobre seu plano de abrir um banco. Seyford inicialmente achou que era algo tipo agiotagem, mas Hans explicou que era totalmente diferente. Disse que se conseguisse fazer o banco dar certo e arrecadar fundos, planejava fundar uma academia mágica de verdade para carregar o legado de Seyford adiante. Comentou também como as academias atuais estavam virando só fachada. Ninguém mais levava a magia a sério, já que mal conseguiam passar do 2º círculo na vida inteira. A magia estava praticamente morta. Mas agora, com o poder de Seyford correndo nas veias, Hans queria trazer a magia de volta. Disse que pretendia formar dezenas de discípulos e espalhar a magia pelas próximas gerações. Seyford ficou satisfeito com o plano e disse que ele deveria tentar mesmo. Hans então saiu da caverna voando, usando magia. Do alto, olhou para baixo e ficou contente ao ver como tudo estava indo bem. O banco estava quase pronto para ser aberto, e os preparativos caminhavam bem. Foi aí que ele lembrou de uma conversa com Laquia, sobre equipar os futuros cavaleiros com armaduras e espadas longas. Antigamente, por ser uma região pacífica e sem ameaças, Calista não investia em nada disso. Mas agora as coisas mudaram, e Hans sabia que precisava se preparar com antecedência. Decidido, começou a escanear as montanhas em busca de minério de ferro, essencial para a próxima fase do plano. Durante a busca, viu algo estranho ao longe. Uma coisa que ele nunca tinha visto antes chamou sua atenção. Voou até lá e encontrou uma criatura ferida, parecendo um gato, caída no chão. Usando magia, curou o bichinho e o pegou nos braços, admirado. Achou a criatura curiosa e decidiu levá-la para casa. Mas o que parecia algo simples virou uma bomba. Na manhã seguinte, a criatura gato se transformou em uma pessoa, bem dentro do quarto de Hans. Na noite anterior, ao perceber que o bichinho estava ficando cada vez mais fraco, Hans levou ele até a caverna e o colocou no círculo de cura mágico. Ele só não imaginava o que ia acontecer depois. Hans não tinha usado o círculo de cura mágico quando Laquia estava ferido, porque queria manter a caverna e sua localização em segredo. Mas com a criatura felina, ele decidiu que podia abrir uma exceção. Só curar o bicho e deixá-lo ir embora depois. Colocou a criatura no círculo mágico e logo a energia começou a agir. Hans achou que em 10 minutos o gato ia estar de pé, mas se passaram 3 horas e nada. Sem escolha, pegou o bichinho nos braços e levou para casa, planejando soltar ele logo cedo, antes do café da manhã que sempre tomava com Laquia, que agora era seu cavaleiro de guarda. Colocou o felino na cama para dormir mais confortável e foi descansar. Mas no dia seguinte, Hans acordou gritando. E alto. O grito foi tão forte que Laquia apareceu na hora, batendo na porta e exigindo que Hans abrisse. Só que Hans se jogou contra a porta, tentando impedir que o cavaleiro entrasse, ainda em choque com o que tinha acabado de ver. O gato que ele tinha levado para casa na noite anterior agora tinha virado um homem adulto, bem ali no quarto.
Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein?